O que o maior investidor do século XX, um bilionário conhecido como o Oráculo de Omaha, poderia ter em comum com um conjunto de textos escritos há mais de 3.000 anos, como o Livro de Provérbios? À primeira vista, parece uma comparação impossível. De um lado, temos a frieza de Wall Street, os gráficos, os lucros trimestrais e a busca incansável por rentabilidade. Do outro, temos a sabedoria ancestral, os conselhos sobre prudência, paciência, justiça e o perigo da ganância. Acredite, a conexão não é apenas uma coincidência. Ela é a chave para entender por que a estratégia de Warren Buffett funcionou tão bem por tanto tempo. E mais importante, como ela pode funcionar para você de uma forma que traga não apenas prosperidade financeira, mas também uma profunda paz de espírito em meio ao caos do mercado financeiro moderno. Você já se sentiu desconfortável com o mundo dos investimentos? Talvez você olhe para a volatilidade das criptomoedas, para as ações de meme que sobem e descem vertiginosamente, e sinta que para ganhar dinheiro é preciso se tornar uma pessoa que você não admira. Um especulador ansioso, viciado em notícias e guiado por uma ganância que vai contra seus princípios mais profundos. Essa sensação de conflito, essa dor de querer construir um futuro seguro sem vender a sua alma, é o que paralisa milhões de pessoas. E se eu te dissesse que o segredo para construir riqueza de forma sólida e ética não está escondido em algoritmos complexos ou em dicas quentes de analistas, mas sim em uma sabedoria atemporal que Warren Buffett, conscientemente ou não, tem aplicado durante toda a sua vida? Prepare-se, pois nos próximos minutos vamos fazer algo que você provavelmente nunca viu em um canal de finanças. Nós vamos decodificar as principais lições da carta de Warren Buffett aos acionistas de 2022 e, em seguida, colocar um espelho na frente delas. Um espelho da sabedoria financeira contida na Bíblia. O resultado que eu te prometo é uma transformação na sua maneira de enxergar o dinheiro. Se você ficar até o final, vai descobrir que os fundamentos para construir riqueza de forma sólida e duradoura não são segredos guardados a 7 chaves em Wall Street, mas sim princípios de sabedoria atemporal que estão ao seu alcance. Você aprenderá uma estratégia de investimento que não apenas protege e multiplica seu patrimônio, mas que também se alinha com seus valores, trazendo uma tranquilidade que o mercado especulativo simplesmente não pode oferecer. A promessa é clara: trocar a ansiedade pela confiança e a especulação pela sabedoria. Deixe-me contar a história de um amigo. Vamos chamá-lo de Marcos. O Marcos é como muitos de nós. Trabalha duro, consegue guardar uma parte do seu salário todo mês e sente aquela pressão constante de que precisa fazer esse dinheiro render. Ele ouve os colegas falando sobre a nova criptomoeda que vai explodir, vê anúncios de cursos que prometem lucros absurdos em pouco tempo, mas algo dentro dele simplesmente não se encaixa. Ele se lembra da parábola dos talentos, da responsabilidade que temos de multiplicar aquilo que nos é confiado. Mas a ideia de arriscar o fruto do seu suor em algo que parece mais uma aposta de cassino do que um investimento sério o deixava paralisado. Ele se sentia preso em um dilema: ou se tornava um especulador ganancioso, ou deixava seu dinheiro ser corroído pela inflação, falhando em sua responsabilidade de ser um bom mordomo. Cansado dessa ansiedade, Marcos decidiu ignorar os gurus do momento e ir direto à fonte. Ele começou a ler as cartas anuais de Warren Buffett aos acionistas da Berkshire Hathaway. Sinceramente, ele esperava encontrar um manual complexo, cheio de jargões e estratégias incompreensíveis. O que ele encontrou o chocou. A linguagem era simples, direta e, acima de tudo, humana. Buffett falava sobre comprar negócios, não ações. Falava sobre a importância de ser paciente, de pensar em décadas, não em dias. Ele admitia seus erros abertamente e alertava constantemente contra o perigo da dívida e da especulação. Ao ler a carta de 2022, Marcos sentiu um alívio imenso. Não havia promessas de riqueza da noite para o dia, mas sim uma filosofia de construção de valor, tijolo por tijolo, com uma calma e uma serenidade que contrastavam brutalmente com a histeria do mercado. Foi então que a grande ficha caiu para o Marcos. Enquanto lia a famosa frase de Buffett, "Nosso período favorito para segurar uma ação é para sempre", sua mente fez uma conexão imediata com o princípio bíblico de semear e colher, de atirar o pão sobre as águas e encontrá-lo depois de muitos dias, como dizem Eclesiastes. Quando Buffett alertava sobre o perigo das dívidas, Marcos lembrava de Provérbios 22:7,
que diz que o que toma emprestado é servo do que empresta. Ele percebeu naquele momento que não precisava de duas bússolas. A bússola moral que guiava sua vida e a bússola que ele buscava para seus investimentos apontavam para o mesmo norte. A sabedoria para construir riqueza de forma ética não era uma invenção de Buffett, era um conhecimento milenar que ele apenas soube aplicar com maestria. Então, vamos mergulhar nos pilares dessa sabedoria. A carta de 2022, como muitas outras de Buffett, reforça algumas mensagens centrais que são o coração de sua filosofia. Primeiro, uma aposta inabalável na capacidade produtiva da economia a longo prazo, ignorando o ruído e o pânico do dia a dia. Segundo, uma crítica velada, porém firme, à mentalidade de cassino que tomou conta dos mercados, onde muitos tratam ações como fichas de aposta e não como pedaços de negócios reais. E terceiro, o poder silencioso e quase invisível dos juros compostos, a mágica que acontece quando você permite que os lucros de uma boa empresa sejam reinvestidos ano após ano, gerando uma bola de neve de capital. Esses 3 pontos, que parecem tão modernos, são na verdade a base para os princípios que vamos conectar agora com uma sabedoria muito mais antiga. O primeiro e mais famoso princípio é a visão de longo prazo, encapsulada na sua célebre frase: "Nosso período favorito para segurar uma ação é para sempre." Isso força uma mudança de mentalidade radical. Você deixa de ser um especulador que tenta adivinhar os movimentos do mercado e se torna um verdadeiro sócio, um dono de negócio. Agora, ouça o que diz Eclesiastes 11:1. "Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o encontrará." A essência é a mesma. O ato de investir é um ato de semear. Você não planta uma semente de carvalho e a desenterra toda semana para checar o crescimento. Você escolhe um solo fértil, um negócio sólido e lucrativo. Planta a sua semente e confia no processo do tempo e do crescimento. A paciência não é apenas uma virtude, é o ingrediente ativo do enriquecimento. O segundo pilar é uma aversão quase alérgica à dívida. Buffett viu inúmeros investidores inteligentes quebrarem por causa do uso de dinheiro emprestado, a chamada alavancagem. A dívida transforma um ativo que oscila em um risco de ruína total, pois pode forçá-lo a vender suas melhores posses no pior momento possível. Este conselho ecoa diretamente à advertência de Provérbios 22:7. O que toma emprestado é servo do que empresta. A palavra servo, aqui, é poderosa e literal. Quando você se endivida para investir, não é mais o mestre de suas decisões. O credor e as chamadas de margem se tornam seus senhores. Você perde a liberdade de ser paciente. Manter-se livre de dívidas não é uma estratégia conservadora. É a estratégia que garante que você permaneça no jogo tempo suficiente para que a paciência possa funcionar a seu favor. O terceiro princípio fundamental é a simplicidade, personificada em seu conceito de círculo de competência. Buffett insiste em investir apenas em negócios que ele consegue entender plenamente. Se ele não consegue explicar como a empresa ganhará dinheiro nos próximos 10 anos, ele simplesmente fica de fora, não importa quão popular ela seja. Isso pode parecer simplista demais, mas é um filtro de sabedoria poderoso. Compare isso com a prudência descrita em Provérbios 14:15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O investidor imprudente é o simples que acredita em qualquer história, em qualquer promessa de tecnologia revolucionária que ele mal compreende. O investidor sábio, o prudente, move-se com cuidado, pisando apenas em terreno que ele conhece e que já se provou firme, evitando as armadilhas da complexidade desnecessária. Em seguida, temos o pilar da integridade e da transparência. No mundo financeiro, onde o ego e a aparência de infalibilidade são a norma, Buffett se destaca por admitir abertamente seus erros de investimento. Ele não esconde seus fracassos, ele os ensina. Essa honestidade radical constrói um nível de confiança com seus acionistas que é, em si, um ativo valiosíssimo. Este comportamento é a personificação de Provérbios 11:1. Balanças desonestas são abomináveis ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ao apresentar os resultados da empresa de forma clara, celebrando os acertos e confessando os erros, Buffett está usando um peso justo. Ele demonstra que o objetivo não é parecer perfeito, mas ser um parceiro honesto na jornada de construção de valor, um princípio que ressoa profundamente com uma ética baseada na verdade. Finalmente,
Qual é a prova de que essa filosofia, que soa quase como um guia moral, realmente funciona no mundo real e competitivo das finanças? A prova está nos resultados. A Berkshire Hathaway, o veículo de investimentos de Buffett, transformou-se de uma empresa têxtil falida em um dos maiores conglomerados do planeta, gerando retornos compostos que superaram esmagadoramente o mercado por mais de 5 décadas. Este não é o resultado de uma única aposta de sorte ou de uma estratégia secreta e complexa. É a consequência matemática e inevitável de aplicar consistentemente os princípios de paciência, aversão à dívida, simplicidade e integridade, ano após ano, década após década. A performance histórica da Berkshire não é apenas um gráfico de sucesso. É a prova viva de que a sabedoria antiga é a estratégia de investimento mais poderosa que existe. Se essa abordagem de alinhar seus investimentos com princípios sólidos, de buscar não apenas lucro, mas também paz de espírito, faz sentido para você, então eu te convido a fazer parte desta jornada de forma mais profunda. Ao se inscrever no canal e ativar o sininho, você garante que não perderá os próximos passos para construir uma carteira de investimentos que seja uma fortaleza de tranquilidade e não uma fonte de estresse. Pense nisso não como apenas mais uma inscrição, mas como um compromisso com você mesmo de aprender a investir com sabedoria. E para que essa conversa continue, eu quero te fazer uma pergunta. De todos esses pilares que unem Buffett e a Bíblia, a paciência de longo prazo, a aversão à dívida, a simplicidade ou a integridade, qual você sente que é o mais difícil de aplicar no mundo acelerado de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos parar por um instante e refletir sobre uma crença perigosa que a sociedade nos impôs, a de que a busca por riqueza e a vivência de uma vida com princípios são caminhos opostos. Muitos acreditam que, para ter sucesso no mercado, é preciso deixar a ética e a moralidade na porta. Mas a parábola dos talentos nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O servo que foi repreendido não foi aquele que investiu e perdeu, mas sim aquele que, por medo, enterrou seu talento e não fez nada com ele. Essa história nos ensina que a omissão e a paralisia pelo medo são, na verdade, uma má administração dos recursos que nos foram confiados. Investir, quando feito com prudência e sabedoria, não é um ato de ganância. É um ato de responsabilidade, de mordomia, de plantar sementes que podem gerar frutos para nós, para a nossa família e para a comunidade. Agora, pense nisto de uma forma brutalmente prática. Quanto tempo da sua vida, quantas horas do seu suor e do seu sacrifício, você está disposto a colocar em risco numa aposta especulativa que pode virar pó da noite para o dia? Agora, vire essa pergunta de cabeça para baixo. Em vez de pensar no retorno anual de um investimento sólido, pensa em quanto tempo de vida você está comprando de volta. Cada real que os juros compostos geram para você, enquanto você dorme, é 1 minuto, 1 hora, 1 dia de trabalho no futuro que você não precisará mais vender. Paciência e prudência nos investimentos não são sobre ficar rico devagar. São sobre usar o tempo a seu favor para comprar o ativo mais valioso de todos, que é o seu próprio tempo livre no futuro. Vamos tornar isso ainda mais concreto com uma simulação. Imagine 2 investidores, o André e a Beatriz, ambos começando com o mesmo valor e aportando R$500 por mês durante 20 anos. O André é o especulador. Ele persegue as dicas quentes, pula de galho em galho, consegue alguns lucros espetaculares de 50% em 1 ano, mas inevitavelmente é pego em crises que levam a perdas de 40% em outro. A Beatriz, por sua vez, adota a filosofia da paciência e da prudência. Ela investe em empresas sólidas, que ela entende, e nunca se abala com o pânico do mercado, mantendo uma média de retorno consistente. Ao final das 2 décadas, o resultado é chocante. Apesar dos picos de euforia, o patrimônio de André foi devastado pelas perdas profundas, enquanto a curva de crescimento de Beatriz, sem as grandes quedas, permitiu que os juros compostos operassem sua mágica de forma ininterrupta, resultando em um patrimônio vastamente superior e, o mais importante, construído com noites de sono tranquilas. Essa diferença é perfeitamente ilustrada pela analogia bíblica da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O patrimônio do André era uma casa vistosa, erguida rapidamente sobre a areia movediça da especulação e do humor do mercado. Parecia incrível nos dias de sol, mas quando a tempestade inevitável chegou, uma crise econômica,
uma pandemia, uma quebra de setor, a fundação cedeu e a casa desmoronou com uma velocidade assustadora. A riqueza da Beatriz, no entanto, era uma fortaleza, construída pacientemente sobre a rocha sólida dos fundamentos de negócios, dos lucros consistentes e dos princípios atemporais de valor. A mesma tempestade que destruiu a casa de André apenas serviu para provar a solidez inabalável da fundação de Beatriz, que permaneceu firme e segura em meio ao caos. E aqui está a grande revelação, o clímax da nossa jornada. O verdadeiro segredo não é que Warren Buffett usa princípios bíblicos como uma ferramenta. A verdade é mais profunda. O sucesso estrondoso de Buffett é a consequência natural, o fruto inevitável de uma mentalidade que personifica essa sabedoria milenar. A grande transformação para você como investidor não está em tentar copiar quais ações ele compra, mas em cultivar o mesmo caráter, a humildade para admitir que não sabe tudo, a paciência para esperar décadas, a disciplina para evitar o veneno da dívida e a integridade para jogar um jogo limpo. O que Buffett nos prova é que a construção de riqueza mais poderosa e resiliente não é sobre ser o mais esperto ou o mais rápido, mas sim sobre ser o mais sábio e o mais prudente. Em resumo, o que vimos hoje é que os segredos de investimento do maior gênio financeiro de nossa era não são, de fato, segredos. São ecos poderosos de uma sabedoria que sempre esteve disponível para nós. A visão de longo prazo, a aversão à servidão da dívida, a clareza da simplicidade e a força inabalável da integridade não são apenas conselhos para uma vida virtuosa. São, comprovadamente, os fundamentos da construção de riqueza duradoura. A grande transformação que este conhecimento te oferece é a liberdade de não precisar mais escolher entre seus princípios e sua prosperidade. Você pode ter ambos. Portanto, o meu chamado final para você é este: comece a construir sua vida financeira sobre a rocha dos valores sólidos e não sobre a areia da especulação. E se esta mensagem trouxe luz ao seu caminho, compartilhe este vídeo. Envie-o para aquela pessoa que, assim como você, busca uma forma de investir que enriqueça não apenas o bolso, mas também a alma.